Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. Esta é a nossa aula de hoje. Espero que gostem o quanto que eu gostei. Para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Verônica, aqui do canal Verônica Crochê. Você que ainda não é inscrito ou não é inscrita no nosso canal, vem fazer parte da nossa família? Se inscreva. Ative o sininho em todas e deixe seu joinha. Seu joinha para mim é muito importante. O YouTube entende que vocês estão gostando e expande para outras pessoas. E eu fico muito agradecida. A minha palavra para cada um de vocês é gratidão. Eu quero pedir para vocês, se puder e se quiserem, compartilhem. Compartilhem com mais uma, com mais duas, com mais 3 pessoas. E eu ficarei muito agradecida. Então, vamos à nossa aula de hoje. Eu confeccionei este caminho de mesa com barbante, fio 6 e usei a agulha de número 3,5. Ele ficou pesando 445 gramas e ficou medindo na largura 43 centímetros e no comprimento de um picô a outro ele ficou com 96 centímetros. Eu vou mostrar para vocês nesta ponta, para vocês verem direitinho como é lindo a nossa aula de hoje, o nosso gráfico. Então, este é o nosso caminho de mesa hoje, a nossa aula de hoje. O nosso gráfico de hoje são umas flores. Então, eu fiz várias flores até o tamanho que para a minha mesa é o suficiente. Vocês vão fazer conforme o tamanho da mesa de vocês. Aqui na lateral, nas laterais eu fiz uma carreira de pontos baixos e aqui nas pontas eu fiz essa carreira de 3 pontos altos tombados com picô. É bem fácil, tenho certeza que vocês vão sim conseguir fazer. Tendo passado todas as informações, o meu muito obrigado a todos, que Deus os abençoe e vamos à nossa aula de hoje. Para a nossa aula de hoje, eu vou usar o barbante, fio 6 e a agulha de número 3,5. Vamos iniciar aqui com o nosso nó mágico. Então, vamos fazer aqui o nosso nó mágico. Feito o nosso nó mágico, vamos fazer agora 69 correntes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos fazer num total de 69 correntes. Feita as nossas 69 correntes, eu vou marcar aqui a última corrente que fizemos e vamos subir aqui com 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Feito isso, vou voltar lá naquela corrente. Vou voltar aqui na corrente onde marcamos e vou fazer aqui o meu segundo ponto alto. Por que segundo ponto alto? Porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Na próxima corrente, vamos fazer mais um ponto alto. Na próxima corrente, ponto alto. Então, nós vamos fazer aqui uma carreira de pontos altos. Para quem não sabe fazer o ponto alto, nós vamos dar uma laçada no barbante, entrar aqui na nossa corrente, laçar o nosso barbante, puxar, ficando assim com 3 argolas. Laçar o nosso barbante, tirar 2 argolas e, por fim, as últimas 2. Este é o nosso ponto alto. Então, nós vamos fazer uma carreira de pontos altos em cima das correntes. Depois, vamos voltar com mais uma carreira de pontos altos. Aí, será pontos altos sobre pontos altos. Então, nós vamos fazer 2 carreiras de pontos altos. Fiz aqui a minha primeira carreira de pontos altos. Para cada corrente da carreira anterior, eu fiz um ponto alto. Agora, vamos para a nossa segunda carreira de pontos altos. Eu vou fazer aqui 2 correntes. Por que eu vou fazer 2 correntes? Porque é a altura do meu ponto alto. Caso o ponto alto de vocês for maior, pode sim fazer 3 correntes. As 2 para mim é o suficiente. Vou virar o meu trabalho e vou voltar sobre os pontos altos, fazendo um ponto alto. Então, vou fazer aqui a minha segunda carreira de pontos altos. Um ponto alto para cada ponto alto da carreira anterior. Então, eu vou completar aqui essa segunda carreira de pontos altos.
Encerrei aqui a minha segunda carreira de pontos altos. Nós ficamos aqui num total de 70 pontos altos. Por que 70 pontos altos? Porque nós fizemos 69 correntes e a corrente que nós fizemos para subir. Então, ficamos num total de 70 pontos altos. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Vou subir aqui com 2 correntes. 1, 2. Vou virar o meu trabalho e vou copiar aqui mais 6 pontos altos, que com a corrente, com as correntes, vão ficar 7 pontos altos. Então, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos. Então, nós teremos 7 pontos altos em uma ponta e na outra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Agora, nós vamos fazer uma carreira de ponto rede, dos quadradinhos. Então, vamos fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos da carreira anterior. No terceiro ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Novamente, 2 correntes, pular 2 pontos altos no terceiro ponto alto. Novamente, 2 correntes, pular 2 pontos altos. No terceiro ponto alto, vamos fazer o nosso ponto alto. Então, nós vamos encerrar esta nossa carreira de ponto rede. Lá no final, nós teremos que copiar 7 pontos altos novamente. Então, eu vou encerrar esta carreira e já trago para continuarmos o nosso trabalho. Encerrei a carreira de ponto rede. Copiamos aqui os 7 primeiros pontos altos, aí fizemos a nossa carreira de ponto rede, até que aqui no final sobre mais 7 pontos altos, que nós vamos copiar estes 7 pontos altos. Então, teremos 7 pontos altos em uma ponta e 7 pontos altos na outra. Aqui neste meio, nós ficamos com 19 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 quadrados. Agora, nós vamos repetir esta mesma carreira que nós fizemos, essa terceira carreira, nós vamos repetir mais 2 vezes. Então, nós teremos 3 carreiras de ponto rede. Já fizemos uma, vamos fazer mais 2, somente copiando o que fizemos na carreira anterior. Onde são correntes, vamos repetir as correntes, e onde são pontos altos, repetir os nossos pontos altos. Então, eu vou fazer mais estas 2 carreiras e já trago para continuarmos a nossa aula de hoje. Encerrei aqui as minhas 3 carreiras de ponto rede, apenas copiando o que fiz nessa primeira carreira. Completamos aqui 3 carreiras, sempre copiando os 7 pontos altos em uma ponta e os 7 pontos altos na outra. Vamos para a nossa próxima carreira. Vou subir aqui com as minhas 2 correntes, virar o meu trabalho e copiar os 7 pontos altos. Como eu falei, os 7 pontos altos em uma ponta e na outra, nós vamos fazer até o final do nosso caminho de mesa. Então, aqui eu somente vou copiar os 7 pontos altos. 6, 7 pontos altos. Chegamos nos nossos quadrados. Nós vamos copiar 6 quadrados. Então, vamos fazer 2 correntes, pular as correntes, copiar o ponto alto. Copiamos um quadrado. Vamos copiar o segundo quadrado. Vamos copiar o terceiro quadrado. Eu vou copiar 6 quadrados, vou deixar 6 quadrados abertos. Eu já fiz 3, vou fazer os outros 3. Copiei aqui 6 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fechar 2 quadrados. Então, são 2 correntes, eu vou colocar 2 pontos altos. Então, 1, 2 pontos altos nas correntes e copiar aqui o nosso ponto alto. Fechei um quadrado, vou fechar o segundo quadrado. Então, são 2 correntes, eu vou colocar 2 pontos altos e copiar o nosso ponto alto. Então, eu fechei aqui 2 quadrados. Vou deixar aberto novamente mais 3 quadrados. Então, vou copiar um quadrado. Vou copiar o segundo quadrado, 2 e 3 quadrados.
Então, deixei aberto aqui no meio 3 quadrados. Agora, vou fechar novamente mais 2 quadrados. Então, são 2 correntes, eu vou fazer 2 pontos altos. Copiar aqui o nosso ponto alto. Fechei um quadrado, vou fechar o segundo quadrado. 2 pontos altos nas correntes e copiar o nosso ponto alto. Então, ficou desta forma. Agora, restou aqui mais 6 quadrados, eu vou copiar os 6 quadrados, da mesma forma que fizemos nesta ponta, e copiar aqui os nossos 7 pontos altos. Então, essa nossa carreira ficou desta forma. Copiamos aqui os 7 pontos altos, deixei 6 quadrados abertos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fechei 2 quadrados, deixei 3 quadrados abertos aqui neste meio, 1, 2, 3, fechei mais 2 quadrados, aí restou 6 quadrados deste lado e copiei os 7 pontos altos. Então, essa nossa carreira ficou desta forma. Vamos para a nossa próxima carreira. Então, eu fiz aqui as minhas 2 correntes para subir, copiei os pontos altos, os 6 pontos altos, que no total ficamos com 7 pontos altos. Na carreira anterior, nós deixamos aberto aqui 6 quadrados. Agora, nós vamos deixar apenas 5 quadrados. Então, eu vou copiar 5 quadrados aqui nesta ponta. Então, vou copiar 1, 2, vou copiar num total de 5 quadrados. Então, eu copiei aqui os 5 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5. Restou um quadrado. Eu vou fechar este quadrado. Então, são 2 correntes, eu vou colocar 2 pontos altos. Vou fechar aqui este quadrado. Fechei este quadrado, vou copiar os pontos altos da carreira anterior. Somente copiar os pontos altos da carreira anterior. Um ponto alto para cada ponto alto. Estou encerrando aqui. Então, eu somente copiei os pontos altos. Cheguei do outro lado, vou fechar este quadrado após os pontos altos também. Então, eu fechei um quadrado anterior aos pontos altos e estou fechando um quadrado após os pontos altos. Então, ficou desta forma. Aqui neste meio, eu vou deixar um quadrado aberto. Copiei este quadrado, agora deste lado eu vou fazer da mesma forma, vou fechar um quadrado antes dos pontos altos, fechar um quadrado após os pontos altos, copiar os quadrados restantes e os pontos altos nesta ponta. Esta nossa carreira ficou desta forma, copiamos os pontos altos, aí deixamos abertos aqui, apenas copiamos 5 quadrados, 1, 2, 3, 4, 5. Fechamos o sexto quadrado, então, fechamos um quadrado anterior aos pontos altos, copiamos os pontos altos e fechamos um quadrado após os pontos altos. Aqui neste meio, nós havíamos deixado 3 quadrados abertos. Então, nós fechamos um quadrado, deixamos o do meio aberto, fechamos o próximo. Este é o quadrado que nós vamos fechar antes dos pontos altos. Copiamos os pontos altos e vamos fechar um quadrado após os pontos altos. Aqui deste lado vai restar novamente, vai sobrar 5 quadrados, nós vamos copiar os 5 quadrados e os 7 pontos altos da outra ponta. Então, esta nossa carreira ficou desta forma. Vamos para a próxima carreira. Eu fiz as 2 correntes, virei o meu trabalho e copiei os pontos altos. Agora, nesta carreira, eu vou deixar apenas 3 quadrados abertos. Então, eu vou copiar o primeiro quadrado, copiar o segundo e copiar o terceiro quadrado. Então, deixamos nesta carreira apenas 3 quadrados abertos. Nós vamos fechar estes 2 quadrados com pontos altos. Então, vamos colocar aqui 2 pontos altos no primeiro quadrado, fechar o primeiro quadrado. E vamos fechar o segundo quadrado. Então, fechamos aqui 2 quadrados. Chegamos nos pontos altos. Chegamos nos pontos altos da carreira anterior. Eu vou abrir um quadrado aqui neste início dos pontos altos. Então, eu vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos e no terceiro eu vou copiar o nosso ponto alto. Então, eu abri um quadrado aqui no início dos pontos altos. Vou copiar os pontos altos até aqui. Então, eu copiei os pontos altos até chegar no quadrado que nós havíamos deixado na carreira
anterior aberto. Nós vamos continuar aqui com ele aberto. Então, eu vou somente copiar o quadrado. Aqui, eu vou copiar os pontos altos. Então, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto alto da carreira anterior, até que sobre 3 pontos altos. Então, vamos fazendo aqui os pontos altos, copiando os pontos altos, até que fique apenas 3 pontos altos. Então, estamos chegando aqui no final dos pontos altos. Restou 3 pontos altos. Eu vou abrir aqui um quadrado. Então, vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos. No terceiro ponto alto, vou copiar o ponto alto. Então, deste lado, eu fiz da mesma forma que eu fiz deste. Aqui no finalzinho, abri um quadrado. Aqui no finalzinho, abri um quadrado. Vou fechar estes 2 quadrados. Então, vou fechar um quadrado. E vou fechar o segundo quadrado. Da mesma forma que eu fiz lá na outra ponta. Vai restar 3 quadrados. Eu vou copiar estes 3 quadrados e copiar os pontos altos nesta ponta. Então, assim ficou esta nossa carreira. Copiei os pontos altos, deixei apenas 3 quadrados abertos. Fechei 2, abri um quadrado aqui no início dos pontos altos da carreira anterior. Copiei os pontos altos restantes. Copiei o quadrado que na carreira anterior nós havíamos deixado aberto, apenas copiei. Deste lado, eu fiz da mesma forma que eu fiz deste. Então, eu copiei os pontos altos, aqui na ponta abri um quadrado, fechei os 2 quadrados aqui próximo aos pontos altos, copiei os 3 quadrados e os pontos altos. Então, tudo que eu fizer em um lado, eu vou fazer no outro. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Copiei os pontos altos nesta ponta. Agora, aqui, na carreira anterior, eram 3 quadrados. Agora, nós vamos deixar apenas 2. Vamos fechar o terceiro quadrado. Então, vou copiar o primeiro quadrado e copiar o segundo quadrado. Então, deixei aqui 2 quadrados abertos. Vamos fechar o próximo quadrado. Então, vamos colocar aqui nas correntes os 2 pontos altos. Vamos copiar este ponto alto. Então, fechamos o terceiro quadrado. Agora, nós vamos copiar estes pontos altos e fechar este próximo quadrado. Então, eu copiei os pontos altos e fechei o próximo quadrado. Chegamos em cima destes pontos altos. Eu vou abrir um quadrado aqui neste início. Então, eu vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos e copiar o terceiro ponto alto. Então, eu abri um quadrado aqui. Vou copiar estes últimos pontos altos. Copiei aqui os pontos altos, chegamos no quadrado central, onde nas carreiras anteriores nós havíamos deixado aberto. Nós vamos continuar somente copiando. Então, vamos continuar deixando ele aberto. Agora, deste lado, eu vou fazer o mesmo que eu fiz deste. Vou copiar aqui os primeiros pontos altos, vou abrir um quadrado aqui no final dos pontos altos. Vou fechar este quadrado e copiar estes pontos altos, da mesma forma que eu fiz deste lado. Aí, vai restar 2 quadrados aqui nesta ponta, eu vou copiar os quadrados e copiar os pontos altos. O mesmo que eu fiz deste lado, agora eu vou fazer do outro. É como se fosse um espelho. O que eu fizer deste lado, eu vou copiar do outro, porém ao contrário. Encerrei aqui esta carreira. Copiei os pontos altos, deixei 2 quadrados abertos. Fechei este primeiro quadrado, o quadrado anterior aos pontos altos, copiei os pontos altos e fechei o quadrado após os pontos altos. Nos pontos altos seguintes, eu abri um quadrado aqui neste início dos pontos altos, copiei os pontos altos restantes. Aqui neste meio, copiei o quadrado. E o mesmo que eu fiz deste lado, eu fiz deste lado. Então, eu copiei aqui os primeiros pontos altos. Aqui na ponta, eu abri um quadrado, fechei os pontos altos. Fechei o quadrado após os pontos altos, copiei os pontos altos, fechei um quadrado
após os pontos altos. Restou 2 quadrados, eu copiei os quadrados e os 7 pontos altos. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Copiei os pontos altos, vou copiar estes 2 primeiros quadrados. Então, somente copiar os quadrados. Então, copiei o primeiro, vou copiar o segundo quadrado. Chegamos em cima dos pontos altos. Eu vou copiar os pontos altos, então, vou fazer um ponto alto para cada ponto alto da carreira anterior, apenas copiar os pontos altos. Quando chegar neste quadrado, eu vou fechar este quadrado também. Então, eu vou copiar os pontos altos e fechar o quadrado próximo aos pontos altos. Copiei os pontos altos e fechei o quadrado após os pontos altos. Chegamos nesses pontos altos aqui no meio. Aqui eu vou abrir 2 quadrados, então eu vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos. No terceiro, eu vou fazer um ponto alto. Vou abrir o segundo quadrado, 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto. Então, nestes pontos altos aqui do meio, eu abri 2 quadrados. Feito isso, chegamos naquele quadrado que nas carreiras anteriores eram abertos. Agora, vamos fechá-lo. Então, vou colocar aqui 2 pontos altos e copiar o ponto alto. Então, nesta carreira, eu fechei este quadrado. Nestes pontos altos do meio, novamente, eu vou abrir os 2 quadrados. O mesmo que eu fiz de um lado, eu vou fazer do outro. Então, fiz 2 correntes, vou pular 2 pontos altos. No terceiro ponto alto, vou copiar o nosso ponto alto. Novamente, 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto. Então, eu abri aqui 2 quadrados, da mesma forma que eu fiz deste lado. Agora, eu vou fechar este quadrado, da mesma forma que eu fiz aqui, copiar os pontos altos, deixar os 2 quadrados abertos lá na outra ponta e copiar os pontos altos. Então, eu vou fechar este quadrado, copiar estes pontos altos, deixar estes 2 quadrados abertos e copiar os últimos pontos altos. Encerramos mais uma carreira. Copiei os pontos altos, copiei os 2 quadrados. Copiei aqui os pontos altos, fechei o quadrado após os pontos altos. Chegamos aqui neste meio, nestes pontos altos eu vou abrir 2 quadrados. No quadrado do meio, eu vou fechar com pontos altos. Do outro lado, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz deste lado. Tudo que eu fizer de um lado, eu vou fazer do outro. Então, aqui neste meio, eu abri os 2 quadrados, mesmo que eu fiz aqui. Fechei este quadrado é este quadrado aqui. Copiei os pontos altos. Restou 2 quadrados, nós vamos somente copiar os 2 quadrados e copiar os pontos altos. Então, esta foi a nossa carreira. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Então, nesta carreira, eu vou copiar os pontos altos e os 2 quadrados da carreira anterior também eu vou copiar. Chegamos aqui em cima dos pontos altos, eu vou abrir mais um quadrado aqui. Então, vamos ficar aqui com 3 quadrados. Então, 2 pontos altos, no terceiro, vou fazer o nosso ponto alto. Então, eu abri um quadrado aqui em cima dos pontos altos. Vou fazer os pontos altos até chegar aqui no último ponto alto. Eu vou somente copiar ponto alto sobre ponto alto. Então, eu copiei aqui os pontos altos. Chegamos nos quadrados. Eu vou continuar copiando este quadrado, deixá-lo aberto. Então, vou fazer 2 correntes e copiar este primeiro quadrado, aqui neste meio, que são 2 quadrados. Este segundo quadrado, eu vou fechá-lo com pontos altos. Então, vou fechar este quadrado com pontos altos. Chegamos naquele quadrado do meio onde nós fechamos. Eu vou abrir este quadrado novamente. Vou fechar o próximo quadrado. E vou, aqui no segundo quadrado, deixá-lo aberto. Então, ficou desta forma. Copiei os pontos altos, aqui neste meio são 2 quadrados, deixei um aberto, fechei o segundo. Aqui neste meio, que era aquele quadrado que nós fechamos, eu abri novamente. Do outro lado, que são os 2 quadrados igual deste lado, eu vou fechar um quadrado e deixar um aberto. Aqui deste lado, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz do outro. Vou copiar estes pontos altos, o mesmo que eu fiz deste lado, copiar os pontos altos. Aí, quando chegar aqui nesta ponta, eu vou abrir um quadrado
e copiar estes dois últimos quadrados e os pontos altos. Então, copiamos os pontos altos, copiamos os dois quadrados da carreira anterior. Abrimos um quadrado, então ficamos aqui com 3 quadrados. Copiamos os pontos altos, chegamos aqui neste meio, onde eram 2 quadrados abertos. Continuamos com um aberto, fechamos o segundo. Chegamos no quadrado do meio, que nós havíamos fechado. Vamos novamente reabrir do outro lado, da mesma forma que eu fiz deste lado. Então, eu vou fechar o primeiro quadrado, deixar o segundo aberto. Copiar aqui os pontos altos, chegando aqui no final, abrir um quadrado, copiar os últimos 2 quadrados. Então, ficamos deste lado da mesma forma que ficamos do outro, com 3 quadrados. Copiamos os pontos altos. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Copiamos os pontos altos e copiamos os 3 quadrados da carreira anterior, apenas copiamos. Chegamos nos pontos altos, agora nós vamos abrir quadrados aqui em cima dos pontos altos até chegar neste quadrado. Então, nós vamos fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos, no terceiro, fazer um ponto alto. Novamente, 2 correntes, pular 2 pontos altos, no terceiro, copiar o ponto alto. Então, nós vamos continuar fazendo os quadrados até chegar neste ponto alto. Então, abrimos aqui em cima dos pontos altos, quadrados. Ficamos com 4 quadrados. 1, 2, 3, 4. Chegamos aqui no meio. Nós vamos fechar um quadrado, deixar um aberto, fechar um quadrado, deixar um aberto. Então, nos quadrados abertos, nós vamos fechá-lo. Então, onde nós tivermos quadrados abertos, nós vamos fechar. E quando o quadrado estiver fechado, nós vamos abrir. Então, abrimos este quadrado, que na carreira anterior eram pontos altos. Chegamos no quadrado aberto, vamos fechá-lo. Aí, chegamos no quadrado fechado, onde são pontos altos, nós vamos abrir um quadrado. E chegamos aqui no nosso último quadrado, nós vamos fechar este quadrado também. Então, aqui neste meio, nós abrimos um quadrado, aqui neste meio, nós fechamos um quadrado e abrimos um. Fechamos um e abrimos um, fechamos o outro. Onde na carreira anterior eram pontos altos, nós abrimos o quadrado. E onde na carreira anterior era quadrado, nós fizemos os pontos altos, nós fechamos. Agora, deste lado, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz deste lado. Vou fazer uma carreira de quadrado e copiar os últimos pontos altos. Encerramos mais uma carreira. Copiamos os pontos altos e aqui fizemos uma carreira de ponto rede. Onde são quadrados, onde são os quadrados, nós copiamos os quadrados e onde eram pontos altos, nós abrimos quadrado. Então, nós fizemos uma carreira de ponto rede, aí chegamos no quadrado aberto. Onde o quadrado era aberto, nós fechamos, e onde era fechado, nós abrimos. Onde era aberto, nós fechamos, e onde era fechado, nós abrimos. Onde era aberto, nós fechamos. Deste lado, da mesma forma, fizemos uma carreira de ponto rede e copiamos os 7 pontos altos. Então, aqui, vocês podem perceber que nós já iniciamos o nosso gráfico. Nosso gráfico nesse trabalho será uma flor. Então, esta é uma parte da flor, é a metade da flor. Agora, nós vamos fazer a outra metade. A outra metade da flor será um espelho. Então, o que fizemos aqui, vamos fazer aqui, porém, agora ao contrário. Então, aqui eu fiz esta carreira, essa aqui é como se fosse o meio da nossa flor. Agora, eu vou copiar esta carreira. Depois, eu vou copiar esta. Então, eu venho voltando as carreiras. Aqui, eu fui subindo. Agora, eu vou voltando, vou copiando as carreiras ao contrário. Então, eu vou adiantar esta parte e já trago para mostrar para vocês como que ela vai ficar. Então, adiantei aqui esta carreira para vocês terem noção do que eu estou falando. Eu copiei os pontos altos e copiei aqui os 3 quadrados, que são estes 3 quadrados. Como eu falei, agora nós vamos voltar fazendo as carreiras. Então, esta carreira é esta carreira aqui. Então, tudo que eu fiz nesta carreira, eu vou copiar aqui. Então, eu deixei aqui 3 quadrados abertos, deixei 3 quadrados abertos. Fechei aqui com pontos altos, somente copiei em cima. Então, fechei com pontos altos. Aqui o quadrado estava aberto, eu abri o quadrado aqui.
Aqui o quadrado estava fechado, eu fechei o quadrado aqui. Somente copiei, como se fosse um espelho. O que eu fiz na carreira anterior, nas carreiras anteriores, eu vou repetir, porém ao contrário. Então, esta carreira que eu fiz aqui é esta carreira. Agora, a nossa próxima carreira será esta carreira. Esta carreira eu vou copiar nesta feita. E assim vai, então eu vou voltando, aí vocês vão seguindo. Esta carreira é esta. A próxima será esta. A próxima será esta. Vocês vão apenas copiando o que vocês fizeram na carreira anterior, vocês vão repetir ali em cima. Como é só repetição, eu acredito que vocês são inteligentes e vão sim conseguir fazer. Eu vou adiantar o meu trabalho e já trago para vocês entenderem direitinho, para não restar dúvidas. Então, eu vou adiantar o meu desenho, adiantar as minhas flores, fazer aí para o meu caminho de mesa o tamanho, a quantidade de flor que for necessário para a minha mesa e já trago o caminho de mesa pronto para explicar para vocês direitinho. Quando eu trouxer, eu já vou trazer com estas 3 carreiras de ponto rede e estas 2 carreiras de pontos altos, que foi da forma que nós iniciamos. Da mesma forma que nós iniciamos aqui, nós vamos encerrar o nosso caminho de mesa, com as 3 carreiras de ponto rede e as 2 carreiras de pontos altos. Como prometido, eu já adiantei o meu caminho de mesa e trouxe para vocês verem, entenderem direitinho como ficou o nosso gráfico. Então, esta é a nossa flor, este é o nosso gráfico. No vídeo, nós fizemos até esta carreira aqui, que é esta nossa carreira. Depois, nós só fomos repetindo. Então, nós fizemos, copiamos esta carreira aqui. Copiamos esta carreira aqui. Aí, fomos voltando, esta carreira é esta carreira aqui. Então, nós só fomos voltando as carreiras, copiando as carreiras, ao contrário. E assim, nós montamos a nossa flor. É como se fosse um espelho, é a nossa flor dobrada. Então, este é o gráfico da nossa flor. Eu acredito que vocês não terão dúvidas na hora de fazer. Entre as flores, eu coloquei 3 carreiras de ponto rede. Assim como eu iniciei aqui com 3 carreiras de ponto rede, no meio de cada gráfico da flor eu coloquei 3 carreiras de pontos redes. Nada impede que vocês façam ou com mais carreira de pontos redes ou com menos. Fica a critério de vocês. Eu preferi fazer com 3 carreiras, a distância de uma flor e da outra. Para o tamanho da minha mesa, o meu caminho de mesa ficou com 4 flores. Então, ficou com 4 gráficos desse de flor. Então, eu fiz aqui o primeiro, 1, 2, 3 e 4 gráfico de flor. Então, para o meu caminho de mesa, 4 gráficos de flores foram o suficiente para a mesa de vocês ou para a encomenda de vocês. Vocês vão colocar o quanto necessário. É apenas copiando as flores. Aqui eu encerrei como eu havia dito, que eu ia encerrar com as 3 carreiras de ponto rede e as 2 carreiras de pontos altos, da mesma forma que iniciamos. Eu encerrei aqui com as 5 carreiras, 3 carreiras de ponto rede e 2 carreiras de pontos altos. Agora, vamos fazer a nossa última carreira por toda a volta do nosso caminho de mesa. Então, a última carreira do nosso caminho de mesa, nas laterais, nós vamos fazer uma carreira de pontos baixos. Então, em cada espaço, eu vou fazer 2 pontos baixos. Então, eu fiz aqui um ponto baixo, no mesmo espaço, vou fazer mais um ponto baixo. No próximo espaço, mais 2 pontos baixos. Então, um ponto baixo e o segundo ponto baixo. No próximo espaço, mais 2 pontos baixos. Então, em cada espaço, eu vou colocar 2 pontos baixos na lateral, nas laterais, nessa lateral e na próxima. Aqui em cima dos pontos altos, o nosso ponto, a nossa última carreira será diferente. Quando chegar aqui nestes pontos altos, eu volto para nós fazermos a nossa última carreira em cima dos pontos altos. Porém, na lateral, será uma carreira de pontos baixos. Em cada espaço,
2 pontos baixos. Eu vou adiantar e quando chegar aqui, eu volto para nós fazermos a nossa última carreira em cima dos pontos altos. Então, eu já fiz aqui a minha carreira de pontos baixos na lateral. Agora, vamos fazer a nossa última carreira em cima dos nossos pontos altos. Então, eu vou subir aqui com 6 correntes. Fiz aqui o meu último ponto baixo, vou subir com 6 correntes. 1, 2, 3, vou fazer mais 3, 4, 5, 6. Fiz aqui 6 correntes. Vou voltar de baixo para cima 3 correntes. Então, 1, 2, 3. Na terceira corrente, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu fiz aqui uma corrente com picô. Aqui, neste ponto, aqui onde nós fizemos o nosso último ponto baixo, eu vou fazer mais 2 pontos altos. 1, 2. Então, vamos ficar aqui num total de 3 pontos altos, contando com as correntes. Vou contar aqui 4 pontos altos. Vou contar aqui 3 pontos altos. 1, 2, 3. No quarto ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo. Então, nós vamos fazer 3 pontos altos com picô tombados. Novamente, vou subir com 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Feito isto, vou contar 3 correntes de baixo para cima. 1, 2, 3, na terceira corrente, vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui no mesmo ponto alto, vou fazer mais 2 pontos altos. Então, vou fazer mais 2 pontos altos, ficando num total de 3 pontos altos. Vou contar aqui 3 pontos altos da carreira anterior. 1, 2, 3. No quarto ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo. Então, fizemos aqui mais 3 pontos altos tombados com picô. Então, nós vamos fazer assim até o final da nossa carreira. Eu vou adiantar esta carreira, da mesma forma que fizemos aqui, vamos fazer até o final da nossa carreira. Quando eu terminar, eu volto para finalizarmos a nossa aula de hoje. Como prometido, eu encerrei aqui a minha última carreira por toda a volta do meu caminho de mesa. Aqui nas laterais eu fiz uma carreira de pontos baixos e aqui em cima dos pontos altos eu fiz esta carreira de 3 pontos altos tombados com picô. Então, eu fiz nas duas pontas. Então, aqui em uma ponta e na outra eu fiquei com 18 picôs. E assim, nós encerramos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!